Ó, vamos ouvir um trechinho aqui da entrevista coletiva. Finalmente, né? Então, algumas horas de atraso, integrantes do governo federal e do governo do estado de São Paulo se reuniram na sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no centro de São Paulo, para falar sobre a favela do Moinho. Quem está falando agora é o ministro Ao das vivo? Cidades, Jader Filho. É isso, ao vivo. Está começando agora a coletiva. Da favela, da questão da favela do Moinho. Primeiro, o governo federal vai entrar com subsídio para as famílias da ordem de R$ 180 mil, e o governo de São Paulo vai entrar com um recurso da ordem de R$ 70 mil, totalizando R$ 250 mil é o limite, né? É o teto das moradias que serão adquiridas. Nós vamos estabelecer nessa aquisição um modelo novo que foi, inclusive, criado para resolver a situação das moradias do Rio Grande do Sul, que é o compra assistida, que nós podemos comprar no Minha Casa Minha Vida, né, que é da onde os recursos vão sair por parte do governo federal. Dentro do Minha Casa Minha Vida, nós vamos adquirir esses imóveis prontos ou aqueles imóveis que estão em finalização. As famílias vão ter oportunidade de procurar as suas habitações, para que a gente possa, ao final, as famílias todas terem a questão habitacional, vamos dizer assim, resolvida, né? Nós também pactuamos que a solução, né, e aí depois eu vou deixar que a Cristina possa falar disso, qual a destinação do terreno também foi definitivamente pactuada. Então, com isso, nós atendemos tanto a questão habitacional dessas famílias, né? Repito para vocês, né? 180 mil do governo federal a partir do Minha Casa Minha Vida, e o governo de São Paulo entrando com 70 mil no programa Casa Paulista. Correto, Marcelo? É isso que nós definimos hoje. Também nós avançamos também com o tema de que as famílias serão atendidas também com o aluguel social. Nós conseguimos, a partir desse diálogo, nós vamos ampliar o valor do aluguel social, que vai chegar a R$ 1.200 por família, que é o período que as famílias vão estar no processo de transição. Nós também dialogamos da maneira com que vai ser feito o processo de desmobilização das famílias, né, para que elas possam ir para o aluguel social, que nós vamos fazer de uma maneira que a gente possa atender as famílias de uma maneira bastante pacífica, né, cuidando das crianças, cuidando dos idosos, cuidando de todas as pessoas. Isso aqui é uma iniciativa tanto do governo federal quanto do governo do estado, para que a gente possa fazer da maneira mais pacífica possível o processo de saída das famílias dessas unidades habitacionais. Com isso, a gente acredita que a gente avança bastante nesse processo. Pactuamos também que o governo federal e o governo do estado vão ficar num processo de discussão e de diálogo constante em relação a tudo aquilo que for feito dentro da favela do Moinho, mas dando segurança às famílias, tá? De que esse processo nós vamos, primeiro, o aluguel social, nós vamos ampliar o valor do aluguel social. Segundo, nós chegamos nesse trabalho conjunto, nós vamos chegar até 250 mil das casas que vão ser compradas. E também um ponto que é muito importante, que é fundamental para todos nós, que é que a gente possa proteger nesse processo de desmobilização, para que as famílias possam sair da maneira pacífica, de uma maneira que seja, vamos dizer assim, o mais normal possível. Então, eu acredito aqui, quero agradecer e saudar a todos que participaram desse processo de discussão, agradecer aqui ao secretário Marcelo e a Pequino, que nós construímos uma solução que eu acredito que será uma solução que vai atender as famílias da favela do Moinho, que é o ponto central de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Acho que o ponto que eu quero deixar claro para vocês é o cuidado com as famílias, seja no cuidado da maneira com que elas vão sair, seja que elas vão ter uma moradia digna. Cada uma delas vai ter a sua moradia digna para morar. Uma última informação, né? O programa Minha Casa Minha Vida atende famílias que recebem até R$ 4.400, que a gente considera o faixa 2. Todas as famílias, ouçam bem, todas as famílias até R$ 4.400
terão, por parte do governo federal e por parte do governo do estado, somado, né, 180 mil do governo federal do Minha Casa Minha Vida, mais 70 mil do governo do estado, todas as famílias terão asseguradas as suas unidades habitacionais. Mais uma vez agradecendo aqui a presença da imprensa. Foi muito bom a Pequeno, foi muito bom Marcelo, Cristina, Carol, que a gente tenha saído hoje aqui com uma decisão conjunta de como é que a gente vai dar os próximos passos na favela do Moinho. Passar aqui a palavra aqui para o Jader Filho, ministro das Cidades, né, representante do governo federal, falando sobre a união de 2 programas para habitação, Minha Casa Minha Vida e o Casa Paulista, né? Então, o governo de São Paulo e a União vão partilhar desse valor de financiamento para aquisição de imóveis para o pessoal que vai sair da favela do Moinho. Está começando a falar agora a Cristina Amori, que também é uma das representantes da União, deve falar sobre a destinação do terreno da favela do Moinho. Do Estado desde o início pela necessidade de realocar essas famílias para moradias dignas e a cessão do uso do espaço. Então, para nós, o processo de cessão sempre esteve vinculado à garantia dessa moradia. A gente percebeu o governo do estado fazendo os esforços para que isso acontecesse e entendemos que o apoio do governo federal ajudaria a contemplar a totalidade das famílias que precisam ser atendidas. Por isso, essa construção conjunta com o Ministério das Cidades dessa solução foi tão importante e que a gente consegue hoje ter esse anúncio para que isso aconteça da maneira como o ministro colocou, né? E aí a nossa parte era, por um lado, né, só fazer a cessão só analisar a cessão do terreno a partir, de fato, da garantia desse processo que a gente entende que o governo do estado também está igualmente interessado que aconteça, e a gente agora vai poder analisar a cessão do uso da área. A gente tinha uma informação inicial do governo do estado em relação ao uso, que não estava ainda com todas as informações completas, porque até o próprio governo do estado estava construindo esse projeto. Hoje, na reunião, eles também nos apresentaram informação complementar necessária para isso. Então, de fato, a intenção é que seja um parque de uso público, e agora a gente pode retomar a conversa sobre isso para poder, enfim, que esse processo também avance de modo que essa área possa ser ocupada de uma maneira que atende às necessidades, ao interesse público da população da cidade de São Paulo, e que não seja reocupada por outras moradias irregulares, que também é uma preocupação do governo federal, que essas famílias e todas as outras que precisam de uma moradia digna possam, de fato, não ter que morar em lugares insalubres. Então, a gente, né, acredita que essa parceria vai poder permitir o avanço, né? Já está pactuado aqui, como foi colocado pelo ministro, o cuidado com essas famílias, um processo pacífico de realocação e que respeite a dignidade das pessoas, de várias famílias que moram ali e que não estão, né, querendo, evidentemente, permanecer numa situação insalubre como as que elas, às vezes, vivem hoje. Então, esse é o compromisso da SPU também, de prosseguir com esse processo, evidentemente guardadas, né, todas essas condições que a gente colocou aqui, mas de que a gente acredita aqui, com o compromisso do secretário e do presidente da CDHU, que a gente vai conseguir chegar a um termo e solucionar de fato essa questão da melhor maneira para o interesse público e o interesse das famílias. Quero agradecer também a SPU, o esforço da Secretaria, né, a nossa parceria com o Ministério das Cidades, que é muito importante, assim como essa área aqui em São Paulo. Tem outras áreas que a gente tem feito projetos para, de fato, atender a habitação de interesse social, as moradias importantes para as famílias, usando imóveis da União, ou a partir de estarem ocupados imóveis de maneira insalubre ou ruim para as famílias, a gente conseguir soluções que vão dar a esse espaço uma destinação correta e às famílias uma moradia digna. Queria passar agora, então, para o secretário de Habitação, Marcelo, e agradecer a parceria e o diálogo que a gente conseguiu construir. A Cristina Amori, que é secretária executiva do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Então, de uma certa maneira, Joel, o que a gente consegue perceber aqui, antes que comece a falar o secretário Marcelo Cardinale Branco, é que está mantido o projeto de criação do parque, né? Pelo que ela fala, o governo federal mantendo a intenção de repassar esse terreno para que o governo de São Paulo possa fazer a construção de um parque ali no lugar da favela do Moinho. O que houve foi um acréscimo no respaldo às famílias. No respaldo às famílias. E veja que tanto a Cristina, a secretária executiva, quanto o ministro Jader Filho falando em saída pacífica, pode ter havido algum acordo aí em relação à atuação da Polícia Militar. Vamos ouvir o secretário de Habitação de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco. Mas excepcional reunião. Queria agradecer também a Carolina
ao meu amigo companheiro Reinaldo Iapequino. Eu dizia já para vocês há algum tempo que eu tinha absoluta certeza que o governo federal e o governo estadual tinham os mesmos princípios e o mesmo cuidado quanto as pessoas mais carentes, mais humildes do nosso Brasil. E isso ficou hoje demonstrado sem nenhum retoque aqui nessa reunião com o governo do estado presente, CDHU e governo federal. Nós identificamos muito rapidamente, vocês veem que para a gente fazer um acordo dessa dimensão, algo que se imaginava que demoraria algumas semanas para fazer, em 2 ou 3 horas de conversa nós conseguimos chegar a esse entendimento, exatamente porque os princípios são semelhantes, são iguais. Nós estamos todos aqui lutando pela qualidade de vida de uma população extremamente humilde, que vive no centro da cidade de São Paulo e que nós temos o dever de ofício e temos o dever humano de resgate dessas pessoas, dessas famílias. E esses princípios são compartilhados aqui pelas pessoas que estão aqui nessa mesa. Então, primeiro, agradecer profundamente essa parceria, essa aproximação, e dizer que, a partir de agora, nós vamos caminhar em conjunto. Nós temos o entendimento de que aquela é uma área não regularizável, que é uma área que as pessoas vivem em risco, que as pessoas vivem de uma forma... Tá aí o secretário Marcelo Cardinale Branco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes aí da entrevista coletiva que está acontecendo no centro de São Paulo sobre essa ação para remoção da favela do Moinho. Vamos para o intervalo? Vamos, a gente já volta.